Olá, hoje nós vamos falar sobre preparação de currículo. Eu estou aqui com o Inês Borges. Inês, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certinho. Conta pra gente o seguinte, hoje você vê vários tipos de... Hoje você encontra na web vários tipos de formatação de currículo, né? E aí eu queria te perguntar, o que é mais moderno? O que os recrutadores, efetivamente, tanto das empresas quanto os headhunters, empresas de recrutamento e seleção, eles gostam de ver? Qual a sua opinião? Tá. Bom, eu acho que a gente poderia pensar em 3 aspectos que eu acho que são importantes. O primeiro é, quando você diz, né, a gente encontra milhões de exemplos na web. Esse é um primeiro problema que eu vejo na elaboração de currículo, antes de chegar nos recrutadores. Porque as pessoas param, vão à web, encontram ali um modelo e meio que usam aquilo como uma cola. Então, às vezes, você vê um currículo e percebe que a essência daquela pessoa não está contida naquele documento, porque a pessoa pegou ali uma inspiração num modelo qualquer e tentou colocar ali a história dela. Então, acho que o primeiro desafio, quando você fala em currículo, o currículo tem que ser, ele é como se fosse o seu representante numa situação onde você não está presente. Eu costumo dizer o seguinte, o currículo é um folder que vende um produto chamado você. Perfeito. É por aí? É isso aí. Tem que ter a sua identidade, né? Exatamente, tem que ter a sua essência. Então, quando você vai à web para pegar um modelo, ótimo, você vai se inspirar, excelente. Mas você precisa tomar cuidado para que aquilo não seja uma coisa genérica. O currículo não pode ser genérico, ele tem que ser muito específico. Acho que esse é um primeiro aspecto importante. Tá? Eu percebo o seguinte, assim, você monta o currículo, tem os padrões, só que eventualmente, aí para o público mais jovem que nos assiste, Perfeito. Você tem aqueles padrões num banco de dados da empresa. Sim. Você tem que preencher aquele cadastro. Okay. Aquele cadastro, às vezes, é muito diferente de um currículo que você preparou. Sim. Como é que você sugere para esse conflito? Perfeito. Acho que a sua pergunta é muito importante. Por quê? A primeira etapa, olha, você vai ao mercado para procurar trabalho. A primeira situação, você vai fazer seu currículo. Você tem que construir seu currículo pensando na sua história e pensando no tipo de entrega que você faz para a empresa. Quando a gente fala em competência, a gente está falando em capacidade de entrega. Isso aí. Então, você explorar os resultados. Aí um jovem que está nos assistindo e que nunca trabalhou diria, poxa, e eu que nunca fiz nada? Não, fez sim, trabalhou na universidade, fez produções acadêmicas, fez um trabalho voluntário, tudo isso gerou o quê? Experiência, história. E acho que quando a gente fala de currículo, a gente está falando da nossa história, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante, ou seja, você pensar na tua história e a partir daí traduzir isso em quem é você, o que você entrega para uma organização. Tá, mas aí, por exemplo, é exatamente o ponto que eu estou com dúvida. Porque eventualmente você preenche um currículo. Quando você vai no banco de dados. Isso aí, o formato é diferente. O formato é diferente, mas veja, se você fez esse dever de casa, de pensar na tua carreira, pensar nos seus resultados, pensar nas coisas que são importantes você mostrar para o mercado, a partir daí o modelo é diferente, mas o que você vai contar ou vai colocar nesse banco de dados é coerente com aquela reflexão que você já fez. Porque aí você cria uma coerência na sua imagem. A informação que está no LinkedIn, que está no seu perfil. Aí tem que estar muito igual, né? Tudo muito igual, independente de que aqueles campos são diferentes. Mas o conteúdo vai estar presente ali. Você tem uma linha de informação. Entendi. Ou seja, porque o próprio LinkedIn é um banco de dados com características específicas. Exatamente. Entendi. Mas se você fez esse dever de casa, você sabe o que você vai priorizar, o que você precisa mostrar para o mercado. E tem gente fazendo currículo, eu já vi, exatamente no mesmo formato do LinkedIn. É como se fosse um LinkedIn físico ou copy-paste ali do LinkedIn. O que você acha disso? Olha, vamos pensar um pouco em modelos de currículo. Hoje em dia você tem vários, né? Sim. Você tem modelos gráficos, né? Que o currículo está transformado às vezes, numa linha do tempo, em situações variadas. Não importa. O importante é que esse instrumento, seja o modelo que for, traga para o mercado, para o recrutador, uma informação clara. A informação clara é quem é você, onde eu posso te encontrar,
qual é o seu objetivo de carreira. Esse é muito importante, né? É muito importante. Então, às vezes, você olha um currículo e não fica claro qual é a busca da pessoa. Isso tem que estar claro, o que você está buscando. E isso é o seu objetivo. A partir daí, você vai falar das suas competências, ou seja, no que você é bom, e depois disso vem o seu histórico. Por onde que você andou, que empresas você andou. Se a gente pudesse fazer uma analogia com uma pirâmide, o currículo ele tem que retratar a sua carreira em forma de pirâmide, ou seja, a base dessa pirâmide é toda a tua história, as empresas que você trabalhou, as realizações, os cargos, etc. A partir daí, você pensa, e isso daí não está mais, de repente não está mais na tua vida, você já não está em nenhuma daquelas empresas, mas você carrega com você o quê? O seu aprendizado. A experiência. E isso é o seu diferencial. E o objetivo é exatamente o topo da pirâmide, é para onde você quer ir. Tá? Entendi. E aí pensando sempre no seguinte, quem prepara o currículo, que sou eu, que preparo o meu currículo, eu começo lá pela base da pirâmide, o que já aconteceu comigo, qual é a minha história, e aí vou seguindo até o objetivo. Quando um recrutador pega meu currículo, o seu currículo, o currículo de quem está nos assistindo, a leitura dele é ao contrário, né? Ele olha quem é você e, a partir daí, qual é o seu objetivo. Que quando você preparou seu currículo, foi a última coisa que você pensou. Por quê? Porque você pensou primeiro em olhar para a tua história. Entendi. Um outro ponto que eu vejo... Fez sentido isso para você? Fez sentido, fez sentido. Está em linha com o que eu penso, mas assim, um outro ponto que eu tenho em mente é o seguinte, eu percebo que à medida do tempo, quando você vai olhar um currículo de um diretor ou de um CEO de empresa, eles tendem a colocar menos as realizações do que quando o cara é um estagiário, um analista, um coordenador, um gerente. E aí, para o diretor, só o cargo que ele está já é o suficiente? Porque a minha preocupação é o seguinte, beleza, eu fiz um folder, mas eu quero atingir meu público-alvo. Quem é meu público-alvo? Claro. É o recrutador. Claro. Quer seja de uma empresa de recrutamento, quer seja do RH. Sim, de uma empresa. O que eles querem? Porque assim, eles recebem trilhões de currículos, ainda mais no nosso país, com 14 milhões de desempregados, eles recebem trilhões de currículos. Sim. Como impactar esses caras? Pois é. Acho que tem um ingrediente que vai além do currículo, que se chama networking. Isso, com certeza. E acho que isso é a base. Quando você fala num CEO, você fala num executivo de um nível hierárquico maior, a gente não pode separar currículo e busca de oportunidade de networking. Porque, agora, quando a gente fala de um técnico, de um gestor que está iniciando a sua carreira, aí nós estamos falando de muitas possibilidades, os bancos de dados, né, os portais de busca de emprego, mas o networking também aí tem uma função importante. Quer dizer, para qualquer profissional ele é importante. Agora, quando você medida que você vai subindo, ele é mais importante do que nunca. Agora, você está falando do currículo do executivo, o executivo também precisa trazer no currículo as realizações, porque qual é o diferencial dele? Só o cargo não é diferencial, porque, certo, eu posso ser uma diretora, como eu já fui, uma diretora de RH na minha carreira, mas eu posso ter competências muito mais fortes para um aspecto do que para outro. Por exemplo, na minha história, a minha maior competência sempre foi o quê? A capacitação profissional. Pensar, capacitação profissional, desenvolvimento, esse foi sempre minha grande competência. Eu fiz de tudo, mas qual era meu diferencial? Então você tem que mostrar para o mercado o que você faz diferente. Exatamente. Quem é você? Qual é a sua diferença? Entendi. Tá? E assim, o que você diria para os jovens que estão começando e que não querem, têm medo de encher linguiça, o que você diria para eles para colocar no currículo? Perfeito. Bom, com certeza, eu acho que não tem que encher linguiça, não. Né? Agora, o que eu percebo, eu trabalho muito com jovens, viu, Fabrício, em várias situações, nas universidades, e atendendo os jovens que estão saindo da universidade para os programas de trainee, que nunca trabalharam e que estão, né, se exercitando ou indo para o estágio. E o jovem, às vezes, fica pensando, poxa, eu vou ter que encher linguiça porque a minha carreira é pequenininha, né? Minha trajetória é muito pequena. Mas não pode encher linguiça. Mas tem que buscar na história competências. Então, o jovem nunca trabalhou, mas ele fez um trabalho voluntário. Por exemplo, eu sou voluntária hoje
hoje, na Casa Ronald, e tem vários jovens lá que nunca trabalharam, mas que são voluntários, que fazem um trabalho incrível. Então, olha quanta competência isso acaba virando competência, desenvolvida. né? Exatamente. Porque, às vezes, o estágio já é uma segunda etapa. O estágio também é uma etapa de desenvolvimento de competências. Cada vez mais o estagiário tem oportunidades. E eu acho que vem um pouco desse exercício, porque o jovem tem que aprender a valorizar essas pequenas coisas, sabe? Ele nunca trabalhou, mas ele organiza a semana acadêmica da universidade. Olha quanta coisa ele faz. Ele negocia, ele organiza um evento, sabe? Ele trabalha com fornecedor. Olha quanta competência está sendo desenvolvida aí. E, necessariamente, ele tem que... A questão é prestar atenção, sabe? No que está acontecendo na vida dele e o que ele pode trazer. Como ele pode traduzir isso. Exatamente, em competências profissionais. Perfeito. E para fechar, qual o recado que você daria para quem nos assiste na hora que vai montar o currículo? Não mentir, ser sucinto? Tem algum recado, algum pulo do gato que você gostaria de passar? Sim, claro. Bom, a primeira questão se você vai preparar um documento em um Word, tá? Que é o mais, vamos dizer assim, o mais simples e também o mais tradicional, primeiro, que seja um documento bem preparado, primeiro, com correção da língua, evitar qualquer erro de português, pode ser muito ruim, né, quando o recrutador vê esse documento. E você falou não mentir, com certeza, não, sabe, porque às vezes encher linguiça pode se traduzir em... Mentira, não, jamais, né? Porque as pessoas fazem checagem da informação. E aí, como é que você vai começar a sua carreira profissional mentindo? Né? Fica difícil, né? Quer dizer, como é que se sustenta isso na sua trajetória? Maravilha. Tá? Obrigado, Inês. Eu que agradeço. Esse foi mais um Empregabilidade e Companhia, hoje com Inês Borges, falando sobre preparação de currículo. Um abraço. Obrigada, viu? Até logo.